Olá, chegamos à quarta parte da nossa série sobre a NBR 5410. E hoje a gente vai falar de uma etapa que, olha, define tudo: o planejamento. É aqui, antes de passar um único fio, que a segurança e a eficiência de uma instalação elétrica nascem. Pois é, antes mesmo de pensar em ferramentas, tem uma pergunta fundamental no ar. Qual é a decisão número 1 que vai garantir a segurança de uma instalação elétrica? A resposta, gente, está em como a gente planeja proteção contra falhas. É isso que separa um projeto seguro de um risco iminente. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. A gente começa falando de potência e demanda. Depois, mergulha no coração da segurança, que é o aterramento. E aqui, a gente vai gastar um tempinho. Na sequência, vamos ver as fontes de alimentação, como garantir os serviços essenciais e, por fim, como organizar a instalação de forma inteligente. Ok, começando pelo começo, então. A primeira coisa que a norma nos diz lá na seção 4.2.1 é qual vai ser a fome de energia dessa instalação. É preciso entender a carga, ou seja, calcular a potência total que tudo vai consumir. Isso é quase um trabalho de detetive, sabe? É preciso prever tudo: quantas tomadas, onde elas vão ficar, que tipo de equipamento vai ser ligado. Pensa num chuveiro elétrico, num ar-condicionado. Tudo isso tem que entrar na conta para garantir que não vai faltar energia. Beleza. Agora a gente entra no ponto que eu considero o mais importante de hoje: o esquema de aterramento. Essa é a decisão de projeto que, literalmente, pode salvar vidas. É o aterramento que define o que acontece quando a eletricidade, por algum defeito, resolve sair do caminho dela. Essa fuga de corrente é o que a gente chama de corrente de falta. A melhor analogia é pensar no aterramento como uma saída de emergência para a eletricidade. Se algo der errado no equipamento, essa corrente perigosa, em vez de passar pelo corpo de alguém, encontra um caminho muito mais fácil e seguro direto para a terra. É a proteção fundamental contra o choque elétrico. E dentro dos esquemas de aterramento, o mais popular é o esquema TN. A grande sacada do TN é que ele usa um condutor do próprio sistema para criar essa rota de fuga. Então, se acontece uma falha, a corrente volta rapidinho para a fonte por esse caminho, o que força o disjuntor a desligar quase que instantaneamente. Esse caminho livre é o que chamamos de baixa impedância. Mas olha só, TN é como se fosse o sobrenome de uma família. E a grande diferença entre as variações é como a gente trata dois fios bem importantes: o neutro, que é o retorno da corrente no dia a dia, e o proteção, que é o nosso fio de segurança. A questão é, esses dois fios andam juntos ou separados? Vamos começar pelo TNS. O S aqui vem de separado. Nele, o fio neutro e o fio de proteção, que a gente chama de PE, são dois cabos distintos do começo ao fim da instalação. Isso garante um aterramento limpo, ou seja, a corrente de trabalho não interfere na de proteção. É o mais seguro e confiável. Depois temos o TNCS. Esse é super comum. Aqui é coisa híbrida. O C vem de combinado e o S de separado. A energia chega da rua num cabo só que faz as duas funções, o condutor PEM. Aí, na entrada do prédio, esse cabo é dividido em dois. Um vira o neutro e o outro o proteção e seguem separados dali para frente. E por último, o TNC. O C é de combinado, do início ao fim. Ou seja, um único condutor, o PEM, faz o papel de neutro e de proteção em toda a instalação. É uma solução mais barata? Sim, porque economiza um cabo. Mas por questões de segurança, hoje em dia a norma impõe várias restrições ao uso dele. Essa tabela aqui dá uma visão geral bem legal. A gente focou nos esquemas TN, mas vale saber que existem outros, como o TT, onde a instalação tem um aterramento próprio, e o IT, que é um esquema especial para lugares que não podem parar de jeito nenhum, tipo um centro cirúrgico. Nele, a primeira falha só gera um alarme. A escolha certa é fundamental. Bom, com o aterramento bem entendido, que é o pilar da segurança, vamos dar um passo atrás e olhar para quem entrega a energia, a fonte de alimentação. A norma é bem clara. Não basta só ligar na tomada. É preciso conhecer as características dessa fonte: tensão, frequência e um dado super importante, a corrente de curto-circuito. Para que isso? Simples. Se der um curto violento, a gente precisa ter certeza que o disjuntor aguenta o tranco e consegue desligar o sistema em segurança. Agora, vamos falar de algo que não pode falhar. Nunca. Dentro de uma instalação, existem circuitos que são mais críticos que outros. A norma chama isso de serviços de segurança, e eles precisam de um tratamento todo especial. E qual é o ponto principal aqui? É que esses serviços precisam continuar funcionando, mesmo que a energia da rua acabe. Eles são essenciais para a segurança das pessoas. E do que a gente está falando exatamente? Bom, a norma dá exemplos claros: iluminação de emergência, bombas de incêndio, elevadores de emergência, sistemas de alarme, enfim,
tudo aquilo que é vital numa situação de pânico ou evacuação. São sistemas que salvam vidas. Para fechar nosso bate-papo de hoje, vamos falar de organização. Uma instalação elétrica bem feita não é um blocão de energia único. Pense nela como um prédio com vários apartamentos. Ela é dividida em vários circuitos menores e independentes. E por que fazer essa divisão? Os motivos são vários. Primeiro, segurança. Se um circuito dá problema, só aquela parte desliga, não a casa inteira. Segundo, funcionalidade. Dá para controlar cada cômodo de forma diferente. E, claro, economia de energia. É só vantagem. Fica claro, então, que esses princípios da NBR 5410 vão muito além de ser só um monte de regra, né? Eles são, na verdade, o alicerce para construir um sistema elétrico que seja seguro, confiável e eficiente. Planejar não é só um passo do processo, é o que garante que tudo vai funcionar bem e, principalmente, vai proteger as pessoas.